Hoje eu vou falar sobre uma das melhores ferramentas que guia uma boa estratégia de investimentos, principalmente visando o longo prazo. Se você quer saber os detalhes dessa ferramenta que se chama alocação de ativos, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Ótica do Dinheiro. Hoje eu vou falar um pouco sobre alocação de ativos, que nada mais é do que um guia para a nossa estratégia de investimentos e é algo que falta principalmente quando a gente entra nesse mundo dos investimentos tão vasto e tão cheio de opções que a gente acaba ficando até meio perdido. Quanto por cento eu boto em renda variável, quanto por cento em renda fixa e como eu me protejo da melhor forma? Por que eu preciso botar X% em renda fixa e X% em renda variável? Como é que eu mantenho esses aportes? A gente fala também muito de aportes constantes e aí talvez você tenha uma confusão também aqui nesse ponto, porque não sabe às vezes onde alocar esse valor. E é justamente essa estratégia, esse guia para quais classes de ativos, de acordo com o seu perfil e horizonte de tempo, e também fatores ligados à sua predisposição a risco, pelo menos no momento presente, aquela ideia de se você tem um perfil um pouco mais conservador, um pouco mais moderado, ou um perfil mais arrojado, tudo isso entra nessa ideia principal de alocação de ativos, que é algo que a gente deve obedecer ao longo da nossa trajetória como investidor. Faço um parênteses aqui também para dizer que nada impede que essa mesma estratégia de alocação de ativos inicial seja revisitada e reformulada com o decorrer do tempo. Isso porque o seu próprio perfil e a sua própria visão de mercado e experiência podem e tendem a mudar ao longo do tempo. Eu vou exemplificar para você. É comum que eu receba muitas perguntas no Instagram relacionadas a tal empresa é boa ou ruim? Será que eu compro empresa A? Será que eu compro empresa B? E na verdade, além de toda a análise fundamentalista que se faz dessas empresas, a resposta sempre é depende. Depende principalmente de como está montada a sua estratégia de alocação de ativos. Visto que, por exemplo, se você perguntar se o banco X é um banco interessante de se ter na carteira, mesmo que ele tenha fundamentos muito bons, se você tenha observado isso, ele passe nesse crivo dos fundamentos, pode ocorrer de dentro dessa carteira da pessoa que está perguntando ter uma exposição gigante a bancos e essa pessoa acabar ficando ainda mais vulnerável ao setor, que pode sofrer por regulações ou fortes crises ligadas ao segmento financeiro. Então, por exemplo, se você tiver 50% da sua carteira de ações alocada em bancos, significa que mesmo que esse banco seja muito bom em fundamentos, se você acrescentar ainda mais um banco que vai corresponder a mais 10% da sua carteira, você simplesmente está se expondo demais ao risco de um único setor. Então, embora seja um bom banco, não faz sentido dentro de uma boa estratégia de alocação. Então aí, depois desse exemplo, a gente chega no primeiro grande benefício de uma boa alocação de ativos, que é a proteção. Outro exemplo disso é caso você esteja 100% alocado em Bolsa de Valores brasileira. O que vai acontecer caso o Brasil passe por uma grande crise? Você vai sofrer diretamente esses efeitos sem proteção alguma, porque a sua exposição era 100% vulnerável a essa crise que o Brasil teoricamente, hipoteticamente, enfrentou. Outro benefício de obedecer uma boa alocação de ativos é estar protegido também com um bom balanceamento de carteira e, consequentemente, poder aproveitar boas oportunidades no mundo dos investimentos. Vou exemplificar para você entender essa parte também. Vamos supor que você está com 50% em renda fixa e 50% em renda variável. E vamos supor que a renda variável subiu muito e ela passou agora a ser 60% do seu portfólio todo, simplesmente porque ela se valorizou. Enquanto a renda fixa, obviamente, ficou só com 40%, mesmo com os ganhos que ela representou nesse período. Se você obedece a uma boa alocação de ativos, você tem a oportunidade de identificar, por esse balanceamento, por essa alocação de ativos, que a bolsa pode ter ficado cara demais. Então, se nos seus aportes você não consegue acompanhar e diminuir muito esse percentual de crescimento da bolsa, ela está crescendo mais do que os seus aportes que você faz em renda fixa, seria sim o momento de talvez realizar parcialmente bolsa de valores para poder voltar ao equilíbrio dos 50-50 com renda fixa, se é essa a sua estratégia de alocação. E o contrário nesse caso também faz sentido. Se a bolsa de valores começa a ficar muito barata, você pode realizar parcialmente algo em renda fixa para comprar, aproveitar melhores oportunidades, comprar ações mais baratas, por exemplo, e rebalancear, voltar para esses 50-50. Isso tudo nos leva ao terceiro grande benefício de uma boa alocação de ativos,
que é ser mais guiado pelo racional do que pelo emocional. Nos investimentos, nós temos uma forte tendência, assim como nas finanças em geral, de sofrer consequências por tomar atitudes, decisões emocionais demais e pouco racionais. Investimentos, finanças, números são matemática. Logo, quando a gente toma atitudes que fogem do racional, fogem da matemática, da exatidão das coisas, a gente tende a de novo voltar a ser mais vulnerável do que se a gente tomasse decisões guiadas pelos números. E por fim, um outro grande benefício de se respeitar a alocação é a forte tendência de que, se obedecendo tudo isso, a gente vai ter resultados muito satisfatórios no longo prazo, principalmente se a gente for comparar a alguém que não tem essa mesma organização e disciplina para controlar e guiar sua carteira de investimentos. Basta dar uma olhada nos melhores ativos dos últimos anos, ou das últimas décadas e até do século, que você vai perceber que esses ativos ficam trocando de posição. Por vezes, comprar dólar é o melhor investimento. Em outro momento, comprar ouro é um grande investimento. Isso quando não é investimento em bolsa de valores, que lidera durante um longo período. Mas aí vem uma forte crise e mostra que, na verdade, você deveria ter mais renda fixa, porque tendo renda fixa você não perderia dinheiro. E, na verdade, a melhor carteira, a melhor composição é tendo um pouco de cada um desses ativos que fazem sentido para você e que estão de acordo com o seu perfil e experiência com os investimentos. É claro que você não vai começar uma carteira já comprando ouro, já comprando todos os tipos de fundos que existem, já comprando bolsa de valores, já comprando vários tipos de títulos de renda fixa, bitcoins e dólar. Mas, quando você começa uma carteira de investimentos, é muito importante você ter isso em mente, que você precisa ter um alvo de alocação de ativos e quanto mais diversificado você tender a montar essa carteira ao longo do tempo, mais base vai ter a sua estratégia. Para finalizar, eu quero deixar aqui uma composição de uma carteira com uma boa alocação e distribuição de ativos, tendo moeda forte, renda fixa, renda variável e um pouco de descorrelação entre esses ativos, que é quando um sofre muito, eu tenho um outro para poder compensar. Isso me gera uma menor dependência de governos, setores e ciclos específicos. Lembrando que esse exemplo que eu deixei aqui faz mais sentido para carteiras mais robustas. Se você está começando no mundo dos investimentos, eu sugiro que você comece sempre por uma boa reserva de emergências que está fora dessa alocação de carteira, antes de pensar de fato em investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável. E aliás, eu sugiro também que você só vá para a renda variável quando se sentir confortável e com o conhecimento necessário para correr os riscos que essa classe de ativos propõe. E também, se você quer saber como eu monto um balanceamento de carteira e como é que funciona essa dinâmica na prática, já aproveita, se inscreve no canal, deixa ativo o sininho das notificações para não perder quando sair esse vídeo nenhum outro aqui. E também curta esse vídeo para que a gente consiga cada vez mais crescer e se manter motivado para continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para você de forma gratuita e com muito empenho. E não esqueça, tenha foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.